Acontece que quando eu era pequeno, tinha verdadeira paixão por mapas. Passava horas olhando para a América do Sul, ou para a África, ou para a Austrália, e me perdia em todas as glórias da exploração. Naquela época, ainda havia muitos espaços em branco na Terra, e toda vez que eu via no mapa algum que me parecesse convidativo, embora todos sejam convidativos, punha o meu dedo nele e dizia: quando eu crescer, irei até lá. O Polo Norte era um desses lugares, eu me lembro. Bom, pois lá eu não estive, nem pretendo mais tentar, o encanto se gastou. Outros lugares se espalhavam ao longo do Equador e nas mais variadas latitudes pelos 2 hemisférios. Estive em algum desses pontos e, bem, não vamos falar a respeito disso. Mas ainda havia um deles, o maior, o mais em branco, por assim dizer, que eu sentia um desejo especialmente intenso de conhecer. É bem verdade que àquela altura já deixara de ser um espaço em branco. Vinha sendo preenchido, desde a minha infância, com rios, lagos e nomes. Deixara de ser um espaço em branco, dominado por um mistério fascinante. Uma extensão vazia que os meninos podiam ocupar com sonhos de glória, transformar-se num lugar escuro, tomado pelas trevas. Mas havia ali um rio em especial, grande e caudaloso, que se podia ver no mapa, lembrando uma imensa serpente desenrolada. Com a cabeça no mar, o corpo estendido descrevendo curvas, que se prolongavam por uma vasta extensão de terras, e a cauda perdida nas profundezas do continente. E quando encontrei esse mapa na vitrine de uma loja, ele me fascinou como uma cobra hipnotiza um pássaro, um passarinho bobo e ingênuo. E então lembrei que havia um grande negócio em andamento naquela área, uma companhia que operava o comércio naquele rio. Com diabos, eu pensei, eles não têm como atuar num lugar assim, sem usar algum tipo de barco em toda essa vastidão de água doce. Barcos a vapor. E por que eu não podia tentar o comando de um deles? Segui caminhando pela Fleet Street, mas a ideia não me deixava em paz. A serpente me enfeitiçara. Bacana então aí a animação e narração feita pelo pessoal da Gexcom com um trecho do livro do Joseph Conrad, Coração das Trevas. Vamos então agora para nossos apontamentos finais. Começo com Priscila Gomes. Vamos lá. Bom, que nem a gente sempre comenta, né? A maioria dos livros que a gente gosta, a gente fala para o pessoal também ler. Eu acho que vale a pena, mas eu acho que tem que ir realmente, assim, deixando de lado algumas críticas ruins, né? E não desistir, assim, porque daqui a pouco tem muita gente que olha, a narrativa já é complicada, né? Não vou até o final. Não, realmente vale a pena ir até o final, justamente para a gente conhecer um pouquinho dessa questão dos marinheiros, essa questão da exploração. Eu não tinha lido algo parecido, né? Conhecer um pouco como eles viam essa questão da África, dos nativos, né? O próprio preconceito que já tinha muito tempo atrás, né? Era bem mais forte, digamos assim. Então eu gostei bastante, eu acho que vale a pena conhecer o livro. Gabriela Clemente? Eu acho também que é uma leitura válida, como todas as outras que a gente fez aqui. Bem o que a Pri falou, assim, de no início pode parecer aquela coisa trancada, aquela coisa que tu não vai pra frente, mas é uma história interessante, é um relato interessante, tu vai conseguir tirar alguma coisa daquilo ali, de tudo que eles passaram, de como era. Muita gente não sabe como era, ou essas histórias de marinheiros, enfim. Acho que dá pra tirar bastante coisa do livro. A gente sempre acaba aprendendo, né? Exatamente. Então eu recomendo qualquer tipo de leitura e essa também, muito boa também. Camila Kiel? Eu também recomendo esse livro. Quer saber? Recomendo, achei muito bacana. Acho que é bom pra também dar uma agitada, assim, na gente no sentido de o que é civilizado, afinal de contas. Sabe? Qual é o peso de uma possível aí norma moral estabelecida e tal, né? E como é que a gente se coloca nisso quando a gente cai num lugar onde essas normas estabelecidas, morais, não existem e o que existe só e o que manda só é o instinto, né? Então eu super recomendo o livro, não se assuste porque ele é descritivo, acho que não precisa se assustar porque o livro é bem bacana e vai em frente. Eu achei, como eu falei no começo, o livro várias partes tediosa, a leitura, só que se tu passa de um momento que ele é bastante descritivo realmente, mas começa a falar sobre o do Curtis, falar dos personagens ali, o livro ele realmente vai, sabe, num crescendo que culmina no horror, mas não no horror do livro ser ruim, mas no horror realmente da civilização que ali estava colocada e da falta, né, de humanidade que em alguns momentos a gente vê no livro. Então acho bem interessante, vale a pena ler Coração das Trevas, do Joseph Conrad. E era isso por hoje então, Priscila Gomes,
Gabriela Clemente, Camila Obrigada. Keu, muito obrigado. Valeu. Obrigada. E a gente volta semana que vem com mais um Clube do Livro na TV Unicinos e também na Unicinos FM. Grande abraço.